Jovens. O que significa ser jovem? Essa é uma pergunta que tem uma infinidade de respostas, mas a maioria envolve uma certa palavra: mudança. Mudanças de linguagens, de opiniões, de atitude. Sempre foram os jovens que mudaram o mundo. E ultimamente eles têm mudado muito mais. Começou no século passado com o fenômeno conhecido como Baby Boom. Logo depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, a taxa de natalidade aumentou em muitos países. Era bebê para todo lado. Então, na década de 60, os primeiros baby boomers chegaram na adolescência e começaram a mudar o mundo. Como? Com a ajuda da música. A música para transgredir os velhos costumes, para fortalecer as minorias e protestar contra a injustiça. Os valores foram questionados e os comportamentos redefinidos. Foram eles que conquistaram o direito de ser jovem e explicaram o que isso significava. Como muitos exemplos, o festival de Woodstock, contra a guerra do Vietnã, a revolta estudantil, contra o descaso com os jovens, a revolução sexual e os movimentos em defesa das minorias. Mas ninguém contava com uma coisa. Na década de 60, os baby boomers começaram a ter seus próprios bebês. E se eles já tinham causado bastante estrago, do que essa nova geração seria capaz? Ela era uma incógnita. E por isso ficaram conhecidos como a geração X. Essa foi uma geração que cresceu dividida entre a queda do Muro de Berlim, a popularização dos videogames e computadores e a disseminação da AIDS. Foi nessa conturbada década de 80 que eles se tornaram adolescentes. Se a geração Baby Boom conquistou o território da juventude, a geração X organizou esse território. Eles se dividiram em vários grupos: roqueiros, punks, góticos e a cultura hip-hop das danceterias, das raves. Ou você era dessa tribo, ou você não era. De repente, música não era só mais uma música, era a maneira de você falar. O seu corte de cabelo, os lugares que você frequentava, a música definia filosofias de vida. E foi nesse mundo fragmentado que surgiu a geração seguinte. Os bebês que nasceram por volta das décadas de 80 e 90, esses bebês são a geração Y. Eles se tornaram jovens um pouco antes da virada do milênio, e a primeira coisa que eles fizeram foi expandir o conceito da juventude, se casando ou começando a trabalhar mais tarde do que antigamente. Por isso, alguns chamam esses jovens da geração Peter Pan. Mas não é verdade. A geração Y não está excluindo carreira e casamento. Eles estão acrescentando novos interesses. É por isso que eles são dinâmicos e fazem muitas coisas ao mesmo tempo, em escala global e em tempo real. Como eu nasci na roça, fui criada na roça, então nossa infância era muito voltada junto com os pais, porque a sociedade até então era patriarcal e matriarcal. A mulher não precisava trabalhar fora, né? Ela vivia em função dos filhos. E uma geração que as mulheres tinham 9, 12, 14 filhos. Minha infância foi boa. Apanhei muito, porque eu era terrível. Meu negócio era sair à festa, dançar, gostava de dançar. Nós somos em 11 irmãos. Nós divertia muito. Roubávamos goiaba do pé da minha tia. Ixi, nossa, minha juventude foi gostosa demais. E como essa mãe fazia para cuidar dessas crianças? Brincavam naturalmente. Então, a criança daquela época, ela era obrigada a aprender os afazeres domésticos. Então, a mulher aprendia a cozinhar, a mulher aprendia a bordar, a mulher aprendia a limpar a casa, porque ela também tinha uma pretensão, casar cedo. Quando eu completei 15 anos, eu conheci o pai das minhas filhas. Aí meu pai mandou uma carta para minha irmã falando que estava vindo para cá. Mas aí ele falou para mim assim: você só entra dentro da minha casa depois de casada. 15, 16 anos você já era desposada, né? E o homem acompanhava o pai nos seus trabalhos de roça, de saber plantar, colher, construir. O que muda hoje na criação? Então, o que acontece hoje, as pessoas não planejam a vida. Não planejam o que vai fazer com esse filho. Bom, eu comecei a namorar, eu tinha 18 anos, eu engravidei com 20. Eu planejava em casar, mas não em ter filhos. Acho que por conta da dificuldade que eu tive na infância,
né? Então eu queria um filho diferente daquela criação de 12 filhos, 12 irmãos. É muito complicado para minha mãe, né? Então eu quero um filho e esse basta, é o único. E pronto. Minha mãe dizia uma coisa, né? Quem tem um não tem nenhum, né? Eu não vejo assim, acho que eu tenho pleno. Quando você nasce, né, você sonha, você existe, né? E a criança, como todo ao longo da história, a criança ela não é vista como um ser humano. Ela é vista alguém que você mandava, que ela não pensava, que ela não podia ter ideias, que ela não podia conversar, que ela não podia dialogar. Isso na história da educação, na história da arte, começa a passar toda essa história da educação da criança, né? Você vê que uma criança, eu fui criada, que eu aprendi a abrir os braços aos 6 meses de idade, porque você era enrolada, você era impedida, seus braços, suas pernas. Da mesma forma que o teu corpo é preso, a tua mente também é presa, porque você não é estimulado. O ser humano, ele é movido a estímulo, ele é movido a emoção, ele precisa ser estimulado para isto, né? Meu filho uma vez me questionou, que eu fiquei muito preocupada, como ele disse assim: mãe, você cuida de todas as crianças e não tem tempo para eu. Eu queria poder mais conversar com a minha mãe. Esse seria meu presente das crianças. Por quê? Porque eu não converso com a minha mãe. Né? Então aquilo me deu um chacoalhão. Mas ele foi criado de uma forma que as coisas elas têm que ser conquistadas. Você precisa trabalhar. Eu fui educada pelo meu pai de uma forma de que faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Minha educação com elas, eu acho que acaba sendo igual a da minha mãe. Tenho uma concepção de que a minha mãe foi bem rígida, mas eu acho que se ela não tivesse sido tão rígida quanto ela foi, eu não acho que eu não estaria aqui hoje. E um ser humano não pode ser criado assim, ele é criado com exemplos. A evolução na tecnologia, né, não foi só na parte de comunicação, né, o avião e tudo mais, mas basicamente o celular, mas basicamente essa coisa de reunir a família em torno de. Então a minha mãe, a família da minha mãe e dos meus avós se reuniam em torno do rádio, a minha já se reunia em torno da televisão, no meu caso preto e branco, dos meus filhos a cores. E hoje essa geração alfa, né, de quem nasceu de 2010 para cá, já é um pouco mais não isolada, mas ela consegue assistir televisão e ver o iPad ao mesmo tempo. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A tecnologia atrapalha e muito. Porque, como eu disse, nós somos movidos a emoções. E não há hoje emoções. As pessoas não se reúnem mais para conversar. Você não vê os jovens rindo um do outro, olhando nos olhos. Ah, eu mexo no computador, muito legal. Eu jogo muitos jogos legais no computador. Na realidade, hoje a tecnologia eu acho que é bom porque você acaba se englobando com o mundo todo, né? E é o que todo mundo usa e não tem outro jeito. Mas eu acho que a tecnologia acabou deixando as pessoas muito preguiçosas. Antigamente, para você fazer um trabalho escolar, você tinha que ir à biblioteca, você tinha que ler um livro. Hoje em dia, minhas filhas vão fazer um trabalho escolar, elas sentam lá no computador, no quarto, pesquisa o que quer pesquisar, pronto, acabou o trabalho. Então hoje você tem que de repente botar um recado na porta: está proibido entrar com o celular. Porque hoje nós queremos conversar. Hoje nós queremos olhar nos olhos. E o que acontece com a tecnologia? Ela é muito mais fácil, porque o olhar nos olhos, o tocar o ser humano, sentir o ser humano, é muito difícil, é doído. Então é mais fácil eu dar o recado online, porque não me toca, não me magoa, vira um kkk.